9h49. A gente vai falar agora de uma decisão do Tribunal de São Paulo que acatou um pedido do Ministério Público aqui da nossa região. Nós estamos falando da represa de Salto Grande, que fica ali em Americana, e a gente tem detalhes a respeito desta situação envolvendo a represa ali e também o rio Piracicaba. Quem vai nos explicar essa situação é o próprio promotor que está diante deste caso e de outros relacionados à qualidade da água na nossa região, promotor de justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Ivan Carneiro Castanheiro, que está no link de vídeo. Vocês podem, inclusive, assistir a esta entrevista pelo YouTube. Doutor, obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Carol. Um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN Campinas. Nesses últimos dias, e aí eu já vou pedir para o senhor nos esclarecer, nós temos acompanhado alguns casos relacionados aos nossos rios da região, né? E entre eles tivemos a mortandade de peixes lá no Piracicaba, que, claro, teve uma repercussão muito grande entre os moradores, e agora essa notícia que vem da represa de Salto Grande. Quando a gente vê muita planta, a gente tem uma falsa ideia de que existe saúde ali naquela água, de que está tudo bem. Não é por aí, doutor? Olha, é uma resposta relativa, Carol e ouvintes. Na verdade, o que existe é um excesso de macrófitas. Até um determinado percentual, ela teria uma função ecológica, inclusive, de extrair ali alguns poluentes, de faturar ali fazer o processo da fotossíntese. Isso seria positivo. Agora, quando ela se torna excessiva, ela prolifera com uma facilidade muito grande em razão da deficiência do tratamento de esgoto de municípios de montantes, como Campinas, Atibaia, Paulínia, Vinhedo. São 13 municípios aí que contribuem, né, com o lançamento de esgoto, aliás, com o tratamento de esgoto deficitário, e lança esse fósforo e nitrogênio, que são os componentes que alimentam as plantas, que são os nutrientes dessas plantas, que somente seria resolvido com um tratamento terciário, que é aquele tratamento top, né? Com a última tecnologia disponível nas estações de tratamento de esgoto. Então, a causa, na verdade, das macrófitas são essas, e a gente já vem trabalhando nessa questão desde 2014, em contato conjunto com a CETESB, com o governo do estado, porque nós estamos falando aí de uma região metropolitana de Campinas, né, onde a responsabilidade é compartilhada entre estados e municípios. Fizemos várias reuniões com a CETESB, com a agência de bacias, com as agências reguladoras do estado e a regional, os municípios isoladamente. As coisas encaminham, mas parecem estar se encaminhando, melhor dizendo, mas é uma solução difícil. Enquanto isso, teremos que fazer a gestão do reservatório com esse aporte de nutrientes que alimentam as plantas aquáticas, que elas deveriam, né, como estavam sendo feito antes, serem retiradas mecanicamente. E aí, no fim, a CPFL e a Jaiadit, que é a controladora da CPFL, solicitaram à CETESB que autorizassem um vertimento em caráter experimental por 60 dias na base de 1 hectare, né, que seria o equivalente a um campo de futebol, 10 mil metros quadrados, de vertimento, ou seja, de livre soltura desse aguapé que estava ali represado, contido na represa e, portanto, de maior facilidade para a gestão dele, que vinha sendo feito, né? A CPFL retirava isso com tratores aquáticos, levava até a margem, retirava com caminhões, fazia essa checagem. E esse é um processo mais caro, evidentemente. Então, a CPFL pediu essa autorização e a CETESB acabou concordando, mesmo contrariamente a 2 recomendações que a gente havia feito, em 2018 e em 2024, já após a mortandade, essa última recomendação. E essa foi a razão pelo qual o Ministério Público, inconformado com essa situação que ele entende de muito risco, inclusive para o abastecimento de Americana, que faz a captação quase que total no rio Piracicaba, e o próprio município de Piracicaba, que capta 10% do seu abastecimento. Então, e a questão da vida aquática, evitar novas mortandades de peixe, uma vez que essa planta, essa macrófita, ela em si, quando ela apodrece, ela estraga, ela consome oxigênio também. E é justamente, a gente já tem em mãos o laudo que ficou pronto, da mortandade, ficou pronto agora no último dia 9, e a causa da mortandade foi a falta de oxigênio. 2 toneladas em época de piracema, em época de reprodução, que
se permite concluir que é muito mais que 2.000 toneladas. Né? Então está confirmada a relação da mortandade de peixes no Rio Piracicaba com essa situação da represa de Salto Grande? Não, não. Na verdade, a questão da falta de oxigênio no Rio Piracicaba, ela decorre da falta de tratamento de esgoto, e isso, a represa não é a culpada disso, né? A CPFL, nesse ponto, ela reclama com alguma dose de razão, porque ela não é causadora da poluição, mas se não houvesse ali um represamento de água para fins de geração de energia, as plantas não se reproduziriam, uma vez que elas só se reproduzem em ambiente lento, né, que a gente chama tecnicamente de ambiente lêntico de água. Né? Então, a água parada, para ser mais claro, é que possibilita a formação dessas plantas aquáticas que a gente denomina genericamente de macrófitas. Acontece que o Rio Piracicaba, principalmente aqui no trecho da Rua do Porto, que é uma região turística, ele é ambiente lêntico também, a água não tem uma velocidade suficiente. Então, nas curvas, nas áreas de remanso, há um risco dessa planta aquática se depositar, como às vezes acontece, e um risco de ela se reproduzir, ou seja, de ela se proliferar na região, provocando algo parecido com o que tem na Salto Grande. E eu acrescentaria aqui, se você me permitir, a questão da área ali de Tanquã, né? Ali é um santuário ecológico, né? Conhecido como Mini Pantanal Paulista, local de reprodução de aves, inclusive, que migram do hemisfério norte para o hemisfério sul e vice-versa, e que tem um outro ambiente de água parada. Essa região de Tanquã também é turística, e logo na sequência começa a represa de Barra Bonita. Então, as consequências de um vertimento de 10 mil metros quadrados, o equivalente, né? Uma área de uma grande quantidade de macrófita rio abaixo, ela tem uma consequência que ainda não é completamente aferível. E em termos de matéria ambiental, de direito ambiental, você tem dois princípios fundamentais. A prevenção, você se previne do risco conhecido, e a precaução, ou seja, você se precaver daquilo que pode se tornar irreversível ou de difícil reversão com graves consequências. Então, é melhor não fazer, estudar melhor, aprofundar melhor. E Quando por a gente isso, fala de entendi. aprofundamento, desculpe, pode falar. Por isso que o Ministério Público interveio. Na verdade, a gente não pode relacionar os fatos diretamente, mas existe uma Perfeito. preocupação, então, com todo o curso de água da nossa região. É isso? Perfeito, exatamente isso. Né? E aí uma outra preocupação que a gente tem também é que a represa de Salto Grande, ela existe desde 1949. Acontece que ela nunca recebeu, por parte da CETESB, um licenciamento ambiental. Na época não era obrigatório. Né? Mas esse pedido de licenciamento, que hoje é obrigatório, uma licença ambiental reguladora, né, para regularizar uma situação, já tramita há 10 anos. Né? E ali poderia ser, nesse licenciamento, estabelecidas as condicionantes de um eventual manejo dessas plantas aquáticas via vertimento, mas especialmente a vazão aquática, né? O mínimo de água que teria que sair pelas turbinas para garantir vida aquática para baixo, para o rio abaixo, a jusante. Como que o senhor vê esse tempo-resposta da CETESB aos casos da nossa região? Aqui na reportagem, a gente tem tido dificuldades nesse retorno. Essa é uma grande preocupação do Ministério Público também, Carol. A gente tem procurado um diálogo com a CETESB, porque existe notoriamente uma defasagem de pessoas, né? Então, a CETESB agora tem um concurso em andamento e ela precisaria muito de um incremento de pessoal, de técnico e, eventualmente, até de melhoria também dos equipamentos para conseguir um maior grau de agilidade e, inclusive, ter um plantão aos finais de semana. A gente tem recebido inúmeras reclamações, não foi essa situação da mortandade, até que houve uma resposta rápida, coleta de material para exame toxicológico dos peixes, mas em inúmeros outros casos de lançamentos clandestinos, direto no Rio Piracicaba, ou de afluentes do Rio Piracicaba, ou outros tipos de dano ambiental, não se consegue o contato com o plantão da CETESB, que existe, mas tem que ser via site, e a demora acaba, às vezes, prejudicando a análise. Então, seria bem importante, né, que a CETESB tivesse essa capilaridade, essa facilidade de chegar aos locais rapidamente, inclusive.
A gente tem aqui a resposta da CPFL sobre este caso, o Pierangeli vai trazer aqui para a gente, doutor. Isso, a CPFL informou por meio de nota, né, que ela é responsável, né, pela represa de Americana, disse que o processo de vertimento segue o curso esperado pela empresa e que toda a operação é monitorada diariamente. Além disso, os resultados desses monitoramentos não indicam nenhuma alteração na qualidade da água do rio Piracicaba que possa estar ligada a esse processo de limpeza. Esse é o posicionamento da CPFL. Doutor Ivan, diante dessa posição que a CPFL, e até o senhor já fez também um equilíbrio aí das críticas em relação à operação, dando em partes razão à companhia, gostaria que o senhor comentasse, existe uma possibilidade, já que estamos num momento em que também o licenciamento não está tramitando, há uma experimentação nessa questão do manejo, vamos dizer assim, na palavra mais correta seria na operação de investimento, de o Ministério Público e a companhia até fazerem um termo de ajustamento ou entenderem um meio caminho aí para que esse leito dos rios aqui na região possam ser melhor administrados e a gente garantir essa prevenção que o senhor disse que é tão importante? Então, essa questão ela tem que ser decidida, ao ver do Ministério Público, no âmbito do licenciamento ambiental, né? Com estudos aprofundados, com simulações, enfim, definir aquilo que a gente chama de vazão ecológica, ou seja, a quantidade de água que vai ser liberada da represa para baixo, para garantir que se mantenha uma oxigenação, né, que o monitoramento, que é uma das causas de pedir também, né, do Ministério Público, seja um monitoramento automático, né, e não aquela coleta diária que tem sido ultimamente, mas que já foi semanal e até bimestral, e mais antigamente trimestral, inclusive. Uhum. A gente tem tentado um acordo com a CETESB nesse sentido, né, de se estabelecer um monitoramento frequente e essa regularização do licenciamento, onde essas questões poderiam ser debatidas com maior segurança, né? Enquanto isso, o posicionamento do Ministério Público que é o manejo, né, macrófita dentro da represa para manter sob controle naqueles 30% de lâmina d'água, que seria uma função ecológica, né, e não esse vertimento em grande quantidade, seria justamente por hora, enquanto isso não se define, que houvesse aí, até em nome desse princípio de precaução, as consequências dessa proliferação e dessa degradação da planta aquática, e por hora continuasse o método antigo que vinha funcionando, que é a retirada mecânica e a secagem do leito do rio com a destinação adequada desse resíduo, que poderia até, segundo alguns técnicos e tal, com maiores estudos aí do grau de toxicidade desse material, mas ser utilizado para outras finalidades, né? Já se cogitou de compostagem, de massa asfáltica, enfim, de uma série de outras utilizações que daria, inclusive, um alívio aí do ponto de vista do custo, né, dessa remoção. Tá certo. Tá certo. A gente está finalizando aqui o nosso tempo já, doutor, mas nós temos uma participação que acho que vale a pena a gente colocar, que é do André Moreira, o nosso ouvinte. Ele está perguntando se essas plantas, como ele chama aqui de aguapés, tiram o oxigênio da água e é o que está acontecendo com a Praia dos Namorados em Americana. O senhor acompanha ali também? Eu acompanho, até porque eu sou promotor de justiça de Americana e eu estou afastado justamente para fazer esse trabalho de questões ambientais com impacto regional, que é o GAEMA atua em Americana, né? Mas a questão de Americana, até os acontecimentos que têm chegado e tal, não tem havido mortandade ali, naquele ponto. O que tem havido em Americana, e é uma causa do nosso pedido também, André, eu acho que é importante eu consignar isso, se a sua pergunta me dá essa possibilidade, né? Porque tem um problema ali de uma poluição visual imensa, de uma dificuldade de trâmite de barco. A Americana também sofre com a questão turística, assim como a Rua do Porto, né, por conta dessas macrófitas, que haja, então, aquilo que já houve, até por negociações do Ministério Público com a CPFL e com a CETESB, da retomada da retirada, né, dos aguapés. Isso já aliviaria a situação, mas o que vai resolver a situação, e não é nem a curto prazo, é a médio e longo prazo, que a gente tem trabalhado nisso incessantemente, desde 2014, quando esse inquérito civil foi instaurado, é justamente um melhor tratamento de esgoto dos 13 municípios de montante, que eu repito, Atibaias, Valinhos, Sumaré, Campinas, Itatiba, Paulínia, Vinhedo, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Bom Jesus dos Perdões e Jarinu, né, além da própria Americana.
Só que isso, ao ver do Ministério Público hoje, por demandar um recurso financeiro enorme, ele depende de uma concatenação, de uma negociação complexa entre Estado e município, porque a região metropolitana de Campinas, que é a origem dessa poluição, por lei, pelo Estatuto da Metrópole, ela tem uma obrigação de compartilhamento da questão do saneamento entre municípios e estados. Não são só os municípios que devem carregar esse custo, né? Arcar com esse custo isoladamente. Então, é essa negociação que a gente tem travado e que parece que está evoluindo, né? Em conjunto com o Comitê de Bacias Hidrográficas, em conjunto com as agências reguladoras e com o novo marco legal de saneamento, que tem metas de tratamento de esgoto, né? Metas de melhoria de qualidade de água, da água bruta, inclusive. A gente torce para que evolua, afinal é a qualidade dos rios da nossa região que impacta no abastecimento, e a gente torce para que isso a médio, não longo prazo, mas a um curto, menor prazo possível, né, seja resolvido. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui para a nossa audiência. Foi um prazer, aí é uma obrigação do Ministério Público dar esse retorno social aí das nossas atividades. Obrigado. Bom trabalho a todos aí. O promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Ivan Carneiro Castanheiro, conversou com a gente sobre a decisão judicial que antecipou aí essa tutela para proibir um procedimento com as macrófitas, que são aquelas plantas que estão sendo observadas na represa de Salto Grande, em Americana, e além de ter comentado